Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Figueiredo e hoje eu vou apresentar o seminário sobre paradigma de programação funcional, como parte da avaliação da disciplina Linguagem de Programação e Compiladores. Nessa apresentação, vamos explorar os conceitos fundamentais que definem o paradigma funcional, vamos analisar a primeira grande implementação, a linguagem Lisp, e ver como essas ideias evoluíram em uma linguagem moderna e pura como o Haskell. E o objetivo é focar naquilo que diferencia, né, esse paradigma do modelo imperativo tradicional que todos nós estamos familiarizados. Esse é o nosso roteiro. É, vamos falar de, vamos iniciar com definindo o que é um paradigma funcional, e mais importante, falar como ele se diferencia do paradigma interativo. Depois a gente vai falar de Lisp, que ele é considerado o arquiteto do pensamento funcional, né? A gente vai analisar a história, como funcionam as funções primitivas, manipulação de listas, os predicados para inspeção de dados. E na terceira parte, vamos avançar para a linguagem Haskell, que ela leva os ideais funcionais ao extremo lógico. A gente vai ver exemplos práticos do poder dele de pattern matching, de funções de ordem superior e a sintaxe dela é elegante, né? E finalmente vamos concluir com a síntese das ideias e discutir a relevância das aplicações do paradigma no cenário tecnológico atual. Vamos começar então definindo o que é um paradigma de programação. Antes de falar especificamente sobre paradigma funcional, a gente tem que alinhar nosso entendimento, né, sobre o que é um paradigma, formalmente. né. E um paradigma ele pode ser definido como um modelo para estruturar e representar problemas, e cuja solução se deseja obter através de um programa. De forma mais intuitiva, podemos pensar nos paradigmas como diferentes filosofias ou estilo de programação. Eles não são linguagens, mas são um conjunto de conceitos e práticas que moldam a forma como a linguagem é projetada. E também como nós programadores pensamos sobre a decomposição e solução de problema. Existem vários paradigmas conhecidos, como imperativo, orientado a objetos, lógico e o funcional, que é o nosso foco hoje. Mas é importante notar que eles não são tão bem definidos assim, as fronteiras não são tão rígidas. Muitas linguagens modernas como Python, JavaScript, C++ são multiparadigma, ou seja, eles incorporam recursos de diferentes estilos. E, por exemplo, Java, Python tem coisas funcionais e tem coisas orientadas a objeto e imperativas. Mas a melhor maneira de entender o que é um paradigma funcional é você comparar ele diretamente com o imperativo. O contraste fundamental entre os paradigmas reside, né, na abordagem à computação. O paradigma imperativo, que ele é a base de linguagens como C, Pascal, as primeiras versões de Java, foca em como uma tarefa deve ser executada. O programador descreve uma sequência explícita de comandos que modificam o estado do programa passo a passo. A analogia perfeita é uma receita de bolo, né? É, Primeiro pegue a farinha, depois adicione ovos, em seguida misture. É, o controle do estado e a ordem das operações são cruciais, né? E, e por outro lado, o paradigma funcional ele é declarativo. Ele vai focar no que se deseja computar e não necessariamente como. Ele descreve a lógica da computação como uma série de transformações de dados, aplicando funções matemáticas. Uma analogia aqui seria a definição matemática de um bolo, né? Talvez que seja engraçado. Dizendo, um bolo é um resultado de uma mistura de uma farinha, ovos, açúcar, assada a 180 graus. Ou seja, a ênfase está na descrição do resultado e não na sequência de passos para alcançar. É uma linguagem que você descreve as coisas, descritiva. E programar nesse contexto consiste basicamente em compor o problema como conjunto de funções a serem executadas. É, Aqui vamos analisar uma tabela comparativa, né? Primeiro, no foco do programador. Na abordagem imperativa, o programador ele é como se fosse um microgerente. Ele se preocupa com os algoritmos, com o gerenciamento explícito do estado. E na funcional, o foco é um pouco mais abstrato, define quais transformações são necessárias para levar a entrada à saída desejada. O gerenciamento do estado.
Eu acho que essa é importante mais crítica, né? A diferença mais crítica entre os dois. A programação imperativa ela é constituída sobre o conceito de estado mutável. Variáveis mudam o valor constantemente, e enquanto isso a programação funcional ela preza pela imutabilidade. O estado não é modificado, e em vez disso novas estruturas de dados são criadas a partir das antigas. Na ordem de execução, na abordagem imperativa a ordem é tudo, ou seja, se você muda a ordem de duas linhas de código, você pode quebrar um programa. Mas na funcional, como não há efeitos colaterais de estado, a ordem de avaliação de subexpressões independentes geralmente não importa, o que abre as portas para várias otimizações, paralelismo. O controle de fluxo, o imperativo usa laços for, while, condicionais para controlar o fluxo, e o funcional substitui os laços pela recursão. Ele usa excessivamente funções de ordem superior, que a gente vai entrar mais a fundo posteriormente, para abstrair padrões de controle. E as unidades de manipulação, finalmente, enquanto no imperativo manipulamos variáveis e objetos, no funcional as funções são tratadas como dados, como cidadão de primeira classe, o que é um conceito poderoso que a gente vai explorar a seguir. Então vamos ver um dos pilares da filosofia funcional, que são as funções puras. O que é uma função pura? Uma função pura é, ela é considerada pura se ela satisfaz condições estritas, né? Primeiro, seu valor de retorno deve depender exclusivamente dos argumentos de entrada. Ela não pode ler variáveis globais, não pode acessar o sistema de arquivos e também, principalmente, não pode depender de qualquer estado externo. Ou seja, sempre que eu jogar um valor A numa função f e se ela retornou a B uma vez, ela sempre vai retornar B. Nenhum estado vai alterar isso. Segundo, a função não pode ter efeitos colaterais observáveis, ou seja, ela não pode modificar o estado fora do seu escopo, não pode alterar seus próprios argumentos, modificar variáveis globais, escrever na tela ou em um banco de dados. Essencialmente, a única interação com o resto do programa é o valor de retorno dela. A gente pode ver o exemplo aqui na função de JavaScript. É, Dá para ver essa função calcular imposto puro. Ela é impura. Calcular o imposto impuro. Ela é impura por quê? Porque ela tem a variável externa taxa. Ela depende do estado do programa. Se eu alterar essa variável taxa, a função vai retornar um outro valor. E enquanto isso, a função calcular imposto puro, ela recebe tanto valor quanto a taxa como argumentos, e o resultado é completamente determinístico. É, Ele é completamente determinado por suas entradas. O grande benefício dessa abordagem é que o código se torna muito mais fácil de entender, testar e depurar. Uma função pura é basicamente uma caixa preta confiável. Para os mesmos entradas, ela sempre vai produzir o mesmo resultado, independente de onde e quando for chamada. Outra coisa importante é a imutabilidade ligada a funções puras. A imutabilidade é um princípio que, uma vez que uma estrutura de dados ou um valor é criado, ele não pode ser alterado. É um contraste direto com a abordagem imperativa, onde a modificação de variáveis e objetos local é normal. Na programação funcional, quando precisamos mudar um estado, o que realmente fazemos é criar uma nova estrutura de dados que contém a alteração desejada. Tipo, a analogia de abrir a porta de um objeto de carro, por exemplo. Na abordagem interativa, a gente teria um objeto carro e a gente alteraria diretamente sua propriedade de porta de fechada para aberta. O objeto original seria modificado. Já na abordagem funcional, a gente criaria um novo objeto carro, que é uma cópia exata do original, mas com a propriedade porta definida como aberta. E o carro original com a porta fechada ainda existiria inalterado. Pode parecer ineficiente, mas as linguagens funcionais têm técnicas inteligentes de compartilhamento de estruturas de dados para tornar isso muito eficiente na prática. E o benefício principal é a eliminação de uma vasta categoria de bugs, especialmente em ambientes concorrentes. Por exemplo, se vários processos tentam ler e escrever no mesmo dado mutável, pode ocorrer várias race conditions, resultados inconsistentes. E com dados imutáveis, essa possibilidade não existe, porque os dados nunca mudam, né? É, outra coisa importante é a transparência referencial, que diz que a combinação de funções puras e mutabilidade, aliás, diz que uma expressão é dita referencialmente transparente se ela pode ser substituída pelo seu valor de retorno em qualquer ponto do programa sem alterar o comportamento geral do sistema. Isso é uma propriedade que emerge naturalmente do uso de funções puras. Na matemática, isso é muito comum, né? Se a gente tem uma expressão, por exemplo, f de x igual a raiz de 9 por raiz de 9 vezes
mais raiz de 9. Se a gente substituir raiz de 9 por 3, ou seja, f de x igual a 3 mais 3, vai dar 6 do mesmo jeito. A substituição não altera o resultado, então a função raiz quadrada é uma função pura. Em programação mesmo se aplica. Se a gente tiver uma função add5 e simplesmente retorna x mais 5, ela é referencialmente transparente. Uma chamada de add5 3 pode ser substituída pelo valor 8, que é 5 mais 3, em qualquer lugar e o programa se comportará da mesma forma. No entanto, se essa função add5 também tivesse um efeito colateral, como imprimir uma mensagem no console, ela deixaria de ser referencialmente transparente. Substituir a chamada add5 3 por 8 eliminaria a impressão da mensagem, por exemplo, se ela fosse printar alguma coisa na tela. Para a área de compiladores, essa propriedade é extremamente valiosa, porque ela permite que o compilador ele realize otimizações muito agressivas. Por exemplo, você pode usar memorização, que é armazenar em cache o resultado de uma chamada de função pura. Se a função for chamada várias vezes com o mesmo argumento, ele só decora o resultado e não ficar chamando várias vezes, não fica chamando várias vezes a mesma função. E dentre várias otimizações que a gente vai falar aqui na frente. Para que isso tudo funcione, as linguagens funcionais precisam tratar as funções de uma maneira muito especial. Um dos conceitos mais poderosos e habilitadores do paradigma funcional é tratar as funções como cidadãos de primeira classe. Isso significa que as funções têm o mesmo status que qualquer outro tipo de dado, inteiros, strings ou booleanos. Concretamente, isso manifesta em três formas. Uma função pode ser atribuída a uma variável ou constante. Por exemplo, em JavaScript, a gente pode atribuir uma função anônima sei lá, a uma variável que guarda ela. Uma função pode ser passada como argumento para outra função, ou seja, os famosos callbacks, e finalmente uma função pode ser retornada como resultado de outra função. Tipo, isso abre a porta para padrões de design avançados, como closures, currying, e essa capacidade de manipular funções como dados é o que torna o paradigma funcional tão expressivo. É, aqui um exemplo, uma função pode ser atribuída a uma variável, ou seja, a gente tem a função, a variável saudação, e ela pode ser passada como argumento usando como chamado de uma closure, né? É o famoso padrão callback. E essa outra função pode chamar a mesma função. Isso leva a gente diretamente para o conceito de higher order functions, ou seja, funções de ordem superior. Uma função de ordem superior, ou uma higher order function, é simplesmente uma função que ela opera sobre outras funções, ou seja, ela faz pelo menos uma de duas coisas, recebe uma ou mais funções como argumento e retorna uma função como resultado. Esse conceito é uma consequência direta de ter funções como cidadãos de primeira classe. Se a gente pode passar funções com argumentos, então a gente pode criar funções que aceitam elas, né? A verdadeira importância das higher order functions está no nível de abstração que elas proporcionam. Elas permitem que a gente abstraia não só em cima de valores, mas sobre ações e padrões de comportamento. Uma vez que a gente escreve lá repetidamente para iterar sobre uma lista, transformar esses elementos, a gente pode usar uma higher order function, como map, por exemplo. A função map é um exemplo clássico, né? Ela encapsula o padrão de aplicar uma operação a cada elemento de uma coleção, e o programador não tem que se preocupar com detalhes da iteração, índices, condições de parada. Ele só tem que fornecer a ação, a função a ser aplicada e os dados, a lista. E isso reduz a complexidade, a verbosidade, a chance de erros e deixa o código bem mais declarativo. A gente vai ver exemplos disso quando chegar na parte de Haskell. E agora, com esses fundamentos estabelecidos, vamos ver através do tempo, né, como esses conceitos foram implementados pela primeira vez na linguagem pioneira Lisp. O Lisp, o grande arquiteto do pensamento funcional, foi criado em 1958 por John McCarthy, no MIT. E Lisp significa List Processing, é um e a segunda linguagem de programação de alto nível mais antiga ainda em uso significativo. Ela só perde para o Fortran. E a base teórica dela é o cálculo lambda.
um sistema formal desenvolvido por Alonzo Church na década de 30 para investigar a definição de função e computabilidade. Lisp foi pioneiro em uma série de conceitos que hoje a gente considera fundamentais para a ciência e computação, além de ser a primeira implementação do paradigma funcional. Ela introduziu estruturas de dados em árvore como um tipo de dado primário e também foi uma das primeiras linguagens a implementar o gerenciamento automático de memória, conhecido como Garbage Collection. Uma das suas características mais distintas e poderosas é a chama de sintaxe homoicônica. Isso significa que o próprio código do programa é escrito usando a estrutura de dados fundamental da linguagem, a lista. O código é dado e dado é código. Essa propriedade torna a metaprogramação, a capacidade de um programa de escrever ou modificar outro programa, extraordinariamente poderosa no Lisp, através de sistema de macros que é inigualável em muitas outras linguagens. Para entender o Lisp, a gente precisa primeiro entender a estrutura de dados fundamental, a célula cons. No coração do Lisp tem uma estrutura de dados muito simples, mas poderosa, né, que é a célula cons. Uma célula cons é basicamente um par de ponteiros. A origem do nome desses ponteiros é até histórica, ela vem da arquitetura do computador IBM 704, em que o Lisp foi inicialmente implementado. O primeiro ponteiro era chamado de CAR, que era um acrônimo para Contents of Address Part of Register, e ele aponta para o dado elemento da lista. E o segundo ponteiro é CDR, que é Contents of Decrement Part of Register. Ele aponta para a próxima célula cons na lista. As listas, a estrutura de dados que dá o nome à linguagem, são constituídas simplesmente como encadeando células cons. Uma lista como ABC é uma célula cons cujo K aponta para A, o CDR aponta para outra célula, o CDR aponta para B e o seu CDR aponta para a terceira, que por uma vez aponta para C em seu car. A lista termina quando o CDR da última célula aponta para um valor especial chamado new, que representa a lista vazia. Qualquer coisa em Lisp que não seja uma célula cons é chamada de átomo, ou seja, são os primitivos da linguagem, números, símbolos, é, strings, e eles são as unidades indivisíveis. A manipulação dessas estruturas é feita por um conjunto de três funções primitivas, char, CDR e cons. As três funções mais fundamentais de Lisp são char, CR e cons, e elas são as ferramentas básicas para construir e desconstruir listas. Cons é a abreviação para construct, ele pega um elemento de uma lista e constrói uma nova lista e coloca um novo elemento no início. Char retorna o primeiro elemento de uma lista, o conteúdo do ponteiro char da próxima célula cons, e CDR, que ele é pronunciado como CUDR, ele retorna o resto da lista, ou seja, a lista inteira exceto o primeiro elemento. Ele retorna o que o ponteiro CDR da primeira célula aponta. E vamos ver exemplos aqui do Common Lisp. Se a gente definisse minha lista como A, B e C, e a chamada char minha lista vai retornar o átomo A chamada CDR minha lista vai retornar B e C. Se a gente usar cons novo minha lista aqui, obtemos uma nova lista, novo ABC, e um ponto crucial alinhado com os princípios da imutabilidade, né? É que a função cons não modifica a lista original. Minha lista continua sempre sendo ABC. E para acessar os elementos internos da lista, a gente tem que compor essas funções. Para pegar o segundo elemento B, a gente pede o char do CDR da minha lista, que em Lisp escreve char CDR minha lista, e essa composição de funções é o padrão central da programação Lisp. Para tomar decisões com base no tipo de dado, Lisp utiliza predicados. Predicados são funções especiais que servem para fazer perguntas sobre os dados. Eles sempre retornam o valor booleano t para verdadeiro ou nil para falso. Em Lisp tem um duplo significado, representa tanto o valor booleano new em Lisp tem um duplo significado e representa tanto o valor booleano falso quanto a lista vazia. E os predicados mais comuns, eles nos permitem inspecionar as estruturas de dados. Atom testa se seu argumento é um atom, ou seja, atom ABC, retorna T, mas atom não ABC retorna nil, porque a ABC é uma lista, e que é implementada com a célula cons. Listp faz o oposto, ele testa se o argumento é uma lista definida como uma célula cons ou átomo especial nil, portanto listp ABC retorna T, e no teste especificamente se o argumento é a lista vazia nil ou uma lista vazia. Esses predicados são os blocos de construção para o controle de fluxo, permitindo que as funções se comportem de maneira diferente dependendo do tipo de dado que recebem.
É, é, Enquanto linguagens imperativas usam if, then else, switch case, estruturas de controle condicional idiomática, em Lisp é cond, basicamente. Conde ele é projetado para lidar com múltiplos desvios de forma elegante, né? Ele consiste em uma série de cláusulas, onde cada cláusula é um par, um teste de expressão, e o Lisp avalia os testes em ordem. Assim que ele encontra um teste, retorna T, verdadeiro, ele avalia a expressão correspondente e retorna o seu resultado, ignorando todas as cláusulas restantes. É uma convenção comum usar T como teste na última cláusula, como o T é sempre verdadeiro. Essa cláusula funciona como um else default, garantindo que o caminho seja sempre executado. No exemplo, a função maior compara x e y. Na primeira cláusula, teste x é maior que y, se for retorna x, caso contrário, a execução passa para a segunda cláusula. Como como o teste é t, ela é executada e a função retorna y. Um ponto sutil, mas fundamental, é que conde não é uma declaração que executa uma ação, é uma expressão que avalia um valor. Quase tudo em Lisp é uma expressão. E isso se alinha perfeitamente com a filosofia funcional de transformar entradas e saídas. Uma vez que executar uma sequência de comandos uma vez que executar uma vez que executar uma sequência de comandos que alteram o estado. Com, aqui é outra, né? A função fatorial. E como os predicados conde, a gente tem ferramentas para implementar a iteração de maneira funcional através da recursividade. A recursividade, ela é um substituto natural dos laços for while no paradigma funcional. E uma função recursiva resolve um problema chamando a si mesmo com uma com uma versão ligeiramente mais simples do que do mesmo problema, até que atinja a condição de parada, conhecida como caso base, básico de recursão. O cálculo do fatorial é o exemplo clássico. Matematicamente, a gente sabe fatorial de n vezes o fatorial de n menos 1, até o fatorial de 0 é 1. E a definição em Lisp aqui, a gente pode ver que espelha isso diretamente. Aqui a função fatorial recebe um número n, e o if funciona como um conde de duas cláusulas. O teste se n igual a 0. Se for verdadeiro, atingimos o caso base e a função retorna 1. E se for falso, ela vai executar o passo recursivo e multiplica n pelo resultado da chamada a fatorial de n-1. Uma preocupação comum que várias pessoas têm é a recursão, ou seja, com a recursão é o estouro de pilha de chamadas, chamado o famoso Stack Overflow, né, para entradas muito grandes. Mas os compiladores de linguagens funcionais, eles são projetados para otimizar um tipo específico de recursão, chamada recursão de cauda, Tail Call Optimization. Quando a chamada recursiva é a última operação realizada em uma função, o compilador pode reutilizar o stack frame atual ao invés de criar um novo, e ele basicamente é, transforma a recursão uma iteração bem eficiente embaixo dos panos. E para finalizar nossa análise de Lisp, vamos abordar brevemente outras estruturas de dados que são importantes, né? Embora o Lisp seja famoso pelas listas, ele também é uma linguagem pragmática, ou seja, ele oferece suporte a arrays ou vetores para situações que o acesso de elementos por índice em tempo constante seja necessário. Por exemplo, um array pode ser criado com makeArray, seus elementos podem ser acessados com a função aref. E uma curiosidade é que na taxonomia do Lisp, um array é considerado um átomo, porque ele não pode ser decomposto pelas funções char e cdr, que só podem operar em células comps, ou seja, ele é um dos tipos primitivos. E outro tipo de dados que ele tem é a lista de prioridade, a famosa priority queue, que geralmente não é um tipo de dados nativo, mas ela pode ser implementada com estruturas existentes. Uma abordagem simples seria usar uma lista associativa, por exemplo, uma lista de pares chave-valor, e manter ela ordenada pela prioridade a cada inserção. Isso é bem fácil de implementar, mas ele é ineficiente para grandes volumes de dados, por a inserção pode ter complexidade linear, mas tem a implementação muito mais eficiente, que pode se fazer um heap binário sobre uma array Lisp, que vai oferecer a complexidade log n, né, para inserção e remoção de elementos de mais prioridade. E agora vamos passar para o Haskell, que é uma linguagem que representa o estado da arte, basicamente, da programação puramente funcional hoje em dia. Haskell foi nomeada
em homenagem ao lógico Haskell Curry, e é uma linguagem que leva os princípios funcionais bem a sério. Ela é considerada puramente funcional e significa que a linguagem, por meio do seu sistema de tipos, ela impõe a separação estrita entre código puro e código impuro. E efeitos colaterais não são proibidos, mas eles são contidos e gerenciados de forma explícita, ou seja, o raciocínio sobre o programa é muito mais seguro. É diferente do Lisp, ele tem tipagem dinâmica. Diferente do Lisp que tem tipagem dinâmica, o Haskell é estaticamente tipado e todos os tipos eles são verificados a tempo de compilação, que elimina uma grande classe de erros antes mesmo de o programa ser executado. Mas o programador raramente precisa escrever anotações de tipo, porque o Haskell ele possui um sistema de diferença de tipos a tempo de compilação, que ele deduz os tipos automaticamente. E outra característica marcante é o lazy evaluation, em Haskell, a expressão não é avaliada até que o seu resultado seja absolutamente necessário. Ou seja, isso permite a criação e manipulação de estruturas de dados conceitualmente infinitas, como uma lista de todos os números primos, pois só as partes que você realmente vai utilizar são computadas. Aqui, outra coisa importante, uma das características mais elegantes do Haskell é o pattern matching. O pattern matching, ou correspondente de padrões em português, ele é um mecanismo que permite inspecionar a estrutura de um dado e selecionar uma definição de função com base na forma desse dado. É uma, é uma alternativa muito mais clara e declarativa a longas cadeias de if else, ou conde, por exemplo, no Lisp. E daqui vamos mostrar o nosso exemplo do fatorial. É, Em Haskell, a gente pode definir ele com duas equações. A primeira é o caso base, dizendo que o fatorial de zero é igual a 1, que define o comportamento da função para o padrão específico do valor zero. E a segunda é o fatorial de n vezes o fatorial de n, que é n vezes o fatorial de n menos 1. É, o mesmo mecanismo ele funciona também com as estruturas de dados, por exemplo, para a função head, se a gente quiser o primeiro elemento de uma lista. A gente tem um padrão para a lista vazia, que ele lança um erro. Um padrão para a lista não vazia, que a gente tem, por exemplo, xs. Esse padrão ele vai desestruturar a lista, né? X ele é associado ao primeiro elemento e xs ele é associado ao resto da lista. Então a função simplesmente vai retornar x. O pattern matching é poderoso, mas a composição de funções através de higher order functions é onde o paradigma realmente brilha, né? Como a gente viu nos fundamentos, uma função de ordem superior são funções que operam sobre outras funções, é, são funções que operam em cima de outras funções. Em Haskell, a gente tem o map e filter, que são exemplos canônicos, né? Tem em todos os paradigmas funcionais. A função map, que recebe a função em uma lista e aplica essa função em cada elemento da lista, retornando uma nova lista com os resultados. Por exemplo, o map de 2, ele pega a função e a função de multiplicação por 2 e aplica em cada elemento, ou seja, vai aplicar em todos os elementos aqui, em todos os elementos da lista. A função filter, ela recebe um predicado, ou seja, uma função que retorna um booleano, e uma lista, e ela retorna uma nova lista contendo apenas elementos que passaram pelo filter, elementos da lista original para qual o predicado é verdadeiro. Por exemplo, filter even, que a gente tem aqui, ele usa o predicado even se que testa se o número é par, ou seja, o resultado dessa expressão aqui, ele seria todos os números pares elevados ao quadrado desse array de 1 até 10. Ou seja, 4, como, pô, 4, 36, enfim, continua. E, e o verdadeiro poder, ele surge quando a gente compõe essas funções, como a gente pode ver aqui. E Haskell, ele oferece uma sintaxe ainda mais limpa para esse tipo de operações, a list comprehensions. Uma list comprehension é basicamente um açúcar sintático, como dizem, sobre combinações de map e filter. Eles dão uma notação bem intuitiva, inspirada em notações de construção de conjuntos em matemática para criar listas. E aí a sintaxe geral é expressão e geradores e guarda. Uma expressão, ela define como cada elemento da nova lista será formado. Um gerador
ele vai extrair elementos da lista fonte e o guarda como um even. Ele é um predicado que filtra elementos do gerador. O nosso exemplo anterior de calcular quadrados dos números pares, por exemplo, ele podia ser reescrito como essa função aqui, que basicamente, lido em linguagem natural, ele quer dizer gere uma lista com todos os quadrados de x, tal que x é extraído de uma lista de 1 a 10 e x é par. E a gente pode ter vários geradores para criar combinações. Por exemplo, essa expressão aqui, ela gera todos os pares possíveis, combinando cada elemento do primeiro gerador com cada elemento do segundo gerador, resultando aqui em 1A, 1B, 2A, 2B. E dá para ver o poder do List Comprehension no Lisp, né? E a gente, para consolidar o nosso entendimento, vamos comparar aqui o Lisp e o Haskell. Essa tabela ele mostra as principais diferenças filosóficas de implementação, né? Por exemplo, a tipagem. Lisp é dinamicamente tipado, né? Ou seja, oferece grande flexibilidade, mas movendo a detecção de erros para o tempo de execução. Enquanto o Haskell ele é estaticamente tipado e ele garante a correção de tipos em tempos de compilação, o que resulta em programas mais robustos. Na pureza funcional, como o Lisp é uma linguagem multiparadigma, ela permite até incentiva a programação funcional, mas não vai impor restrições a efeitos colaterais e imutabilidade. E o Haskell é puramente funcional, ele tem a regra da pureza e os efeitos colaterais eles são sempre cuidadosamente controlados pelo sistema de tipos, geralmente através de uma estrutura chamada IO Monad. O Lisp, como a maioria das linguagens, ele usa avaliação estrita, o Eager Evaluation, onde os argumentos de uma função são avaliados antes da função ser chamada, enquanto o Haskell ele usa avaliação preguiçosa por padrão e ele adia os cálculos até eles serem necessários. E na sintaxe controle de fluxo, o Lisp ele tem sua sintaxe ioma icônica, baseada em S-expressions, ele usa o conde para controle de fluxo, e o Haskell ele tem uma sintaxe mais próxima à notação matemática tradicional, usando pattern matching, guardas e são geralmente considerados mais expressivos e legíveis para estruturas de dados complexos. E agora, é... e agora vamos sintetizar para concluir, vamos sintetizar os diferenciais do paradigma. A gente viu que o paradigma funcional representa uma maneira fundamentalmente diferente de pensar sobre a computação. E primeiro vamos recapitular os pilares. Ele é declarativo, ele foca no que se deseja alcançar ao invés do como imperativo. Segundo, ele se baseia na imutabilidade, tratando dados como valores que não podem ser modificados após sua criação e prevenindo uma série de bugs de estado. E terceiro, ele promove o uso de funções puras e a propriedade da transparência referencial, que torna o código determinístico, previsível e mais forte de otimizar pelo compilador. E a filosofia central é que a computação deve ser tratada como avaliação de expressões matemáticas, em vez de um programa ser uma sequência de comandos que alteram a memória. Ele é uma grande função que mapeia entradas e saídas. E finalmente ele alcança um alto nível de abstração através de funções de ordem superior que permitem que a gente encapsule e reutilize padrões de comportamento e tenha um código mais conciso, mais modular, mais expressivo. E qual é a relevância prática desses conceitos hoje em dia? Quais são as aplicações modernas? O paradigma funcional, apesar dele ser da década de 50, ele está vivendo um renascimento impulsionado pelas demandas da computação moderna. A maior vantagem dele vai ser na concorrência e no paralelismo. A lei de Moore, ela não dá processadores drasticamente mais rápidos, mas ela dá mais núcleos para a gente. E o modelo imperativo, como ele tem um estado mutável e compartilhado, ele vai tornar a programação paralela bem difícil e propensa a erros, como o race conditions. Mas o paradigma funcional, como ele tem a ênfase na imutabilidade e ausência de efeitos colaterais, é uma solução natural para esse problema. Funções puras podem ser executadas em paralelo sem ter o medo de uma interferir na outra. Afinal, race condition é um efeito colateral de uma função, reduzindo bastante. Isso vai levar a uma maior robustez e testabilidade. Né? Testar uma função pura é trivial. É só você jogar as entradas e verificar as saídas, que vão ser sempre as mesmas. E o código ele se torna muito mais previsível e, como consequência, muito mais confiável. E essas vantagens se traduzem em aplicações de grande escala.
Por exemplo, no mundo do Big Data, frameworks como Apache Spark, Flink, eles usam princípios funcionais para processar terabytes de dados em clusters de forma paralela e tolerante a falhas. E em sistemas distribuídos, linguagens como Erlang, Elixir, eles alimentam grande parte da infraestrutura de telecomunicações e aplicativos como o WhatsApp são linguagens funcionais. E o Nubank, uma das maiores fintechs do mundo, por exemplo, usa Clojure, um dialeto de Lisp, no seu back-end por causa da robustez e escalabilidade que o Paradigma oferece. E até bibliotecas de front-end, como React, Redux, eles são altamente influenciados por ideias funcionais. Como, por exemplo, o React ele representa a UI como uma função pura do estado. E aqui são as referências bibliográficas e agradeço a todos pela atenção e esse foi a minha apresentação.